Oi gente, tudo bom? Eu sou o Lucas Jotem e hoje eu vou contar algumas situações inesperadas, umas situações diferentes que eu vivenciei trabalhando com shows de K-pop. Então, se você gosta desse tipo de tema, desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí sugestões de curiosidades e tópicos que você tem interesse que eu traga em vídeos futuros. Para quem não me conhece, eu sou produtor cultural e trabalho com cultura coreana, com esse nicho específico desde 2012. E aí nesse meio tempo eu já trabalhei com feira, com festival, com competição, com exposição, com competição, não sei se eu já falei, palestra, e também já trabalhei com show de K-pop. E aí hoje eu vou trazer 3 histórias de alguns causos meus aí no meio dessa jornada. E o primeiro deles é a situação em que o artista esqueceu o dia do próprio show. Bom, eu tava trabalhando numa turnê em que os shows aconteciam dentro de um festival. E aí, como é que funcionava a disposição mais ou menos das equipes? Não sei se isso é importante para a história, mas enfim. Tinham as equipes que eram relacionadas à produção de palco, tinha equipe responsável pelas atrações internacionais, mas cada artista tinha a sua mini equipe para ficar cuidando especialmente de cada agenda. Então, para esse artista que eu tava acompanhando, tinha eu como produtor e a intérprete que tava me acompanhando. E aí ficava nós dois especialmente direcionados para aquele artista, e enquanto tava em equipes maiores, a gente ia levando esse artista de acordo com a agenda e as atividades que ele precisaria exercer dentro desse festival. E aí, como era um festival com vários artistas e como eu falei, várias equipes, o cronograma às vezes ficava muito apertado. Por quê? Tipo, era o momento das entrevistas. Aí o veículo A ia entrevistar o artista A, enquanto o veículo B entrevistava o artista B. E aí, assim por diante. Só que aí, na próxima, rodava, né? Então, o veículo A tava entrevistando o artista B, o veículo B, o artista C, enfim. Então, o cronograma era bem apertadinho, porque tinha hora que todo mundo tinha que fazer basicamente a mesma coisa. As horas da entrevista, de almoço, passagem de som, essas coisas, eram atividades que todos os artistas tinham que fazer, então tinha um cronograma meio apertado que a gente tinha que seguir. E isso é importante porque, neste dia em questão, prévio ao dia da história, do dia esquecido do show, a gente ficou até muito tarde no festival fazendo várias atividades e voltou tarde, dormiu pouco. No dia seguinte a gente tinha que passar som, e o som, o nosso horário era o primeiro, a gente tinha que estar lá 8 horas da manhã pra passar o som, porque como eu falei, logo em seguida iam vir vários outros artistas, então não dava pra atrasar, a gente precisava estar lá 8 horas da manhã. E aí todo mundo, pelo amor de Deus, não, estou cansado, preciso dormir. Quando você tá viajando em turnê, é super legal, porque a vibe da turnê é super divertida, mas cansa muito, porque 24 horas você tá meio que trabalhando, né? Não tem aquele momento de ir pra casa e voltar. Nossa, era tipo assim, não 8 horas da manhã passar som, Deus me ajude. Mas eu tinha lá como produtor fazer o papel de chato e fazer todo mundo acordar cedo, tomar um café, se arrumar, levar as coisas, sair do hotel para 8 horas e estar no espaço do festival para poder passar o som. Ok, aí eu fiz isso como um bom profissional, né? Acordei todo mundo no horário e vamos lá, se arruma, tira o pessoal da cama, todo mundo com aquela cara de zumbi. E eu, não, vamos lá, gente, toma café, vamos se arrumar, temos que ir. Aí chama o carro, vamos todo mundo pro evento, vai de van. Enfim, chegamos lá, fomos pra área do palco, coloquei todo mundo lá nos camarins e fui falar com a equipe de palco. Oi, tudo bom? O artista X está aqui, precisamos passar o som. Nosso horário era 8 horas estamos aqui. E cadê a passagem de som? A equipe me informou que o quê? Tinha acabado a energia, não sei se durante a noite ou da manhã, e não sei. E aí eles estavam à base de gerador, só que a energia estava prevista para voltar em breve. Então, pelo que eu entendi, não valia a pena ligar todo o equipamento do palco no gerador, porque a energia ia voltar, depois ia ter que fazer essa troca, e aí ia ter que desligar tudo de novo. Então, enfim, eles estavam esperando a energia voltar. E aí eu já fiquei, tá bom, né? Acontece, imprevistos. Voltei lá pro camarim fingindo que tava tudo bem, que logo a gente ia passar o som, porque era a minha esperança. Porque no fim eu fiz todo mundo dormir pouco, cair da cama e ir lá passar o som 8 horas da manhã. E aí, 8h30, 9 horas, 9h30 e nada dessa luz voltar. Aí o pessoal já no camarim com aquela cara enorme, né, com tipo, putz, fizeram eu vir até aqui pra nada esse horário da manhã. Basicamente eles estavam olhando pra mim, porque eu que fiz todo mundo levantar cedo, chegar lá 8 horas, porque eles estavam tipo, vamos mais tarde. Aí eu, não, tem que passar som, tem cronograma pra seguir, vamos fazer um negócio. Aí, né, fiquei lá de trouxa, que fiz todo mundo acordar cedo e infelizmente a luz acabou e não tinha o que fazer, dormiram um pouco pra nada. E aí, começou a me bater um pânico, porque 10 horas, eu acho que quando deu 10h30, nada da luz do palco voltar. E eu conversando lá com as equipes, e assim, não era só o meu artista, né, o meu grupo que tava em pânico, porque, como eu falei, era tudo no cronograma. Então, 8h30 ia vir outro artista passar som, 9 horas ia vir outro artista passar som. Então, assim, começou a atrasar muita coisa. Porém, como a gente era o primeiro e já tava sem luz, eles viram que tava demorando, o que eles fizeram? Mandaram mensagem e falaram, pessoinhas que iam vir 8h30, 9 horas, isso aqui, não venham, porque está sem luz. Quando voltar a normalizar, vão começar a passar o som e a gente chama vocês saindo do hotel e vir pra cá. Então,
Então, na real, tava todo mundo feliz da vida no hotel, enquanto a gente tava lá no camarim sofrendo. Sofrendo assim, não que o camarim fosse ruim, mas é porque não era nossas camas, né? E, enfim, lá com cara de batata, esperando algo se resolver. Eis que dá 10h30 e o pânico bate. Porque eu comecei a falar, gente, não vai dar tempo. O meu show, né? O show do meu grupo ali de produção era à tarde, no meio da tarde. Então assim, eu tinha que passar o som, precisávamos almoçar, depois tinha que todo mundo se arrumar, maquiagem, cabelo, roupa e não sei o que, pra voltar e fazer o show. E aí eu fiquei, meu, não vai dar tempo, sabe? Porque esse povo tem que passar o som e comer, e aí é um vai e volta, precisamos acelerar. Aí que eu cheguei no camarim e sugeri, e aí que começa o negócio. Estava chegando 10h30, né, como eu falei, e aí o horário apertando, e eu pensando assim, gente, eu não posso correr o risco de deixar essas pessoas sem comer o dia inteiro, porque precisa sair pra almoçar, não tinha onde comer lá almoço mesmo, né, e depois vão fazer o show e tudo mais, eles não podem ficar sem comer, tipo, preciso levar eles pra almoçar. E eu entrei no camarim e sugeri, e se a gente for almoçar agora, eu me acerto aqui com o pessoal do palco, a gente encaixa a passagem de som depois, tal, não sei o que, mas a gente vai comer, resolve tudo que tem pra fazer fora, depois volta e já fica aqui direto, faz a passagem de som, se arruma, etc, e já faz tudo aqui. E aí que eles olharam pra mim e veio a fatídica pergunta: mas por quê? A gente só não vai passar a fazer a passagem de som e depois tá livre? E aí, gente, assim, eu era muito amigo da intérprete, né? A gente já tinha trabalhado várias outras ocasiões juntos. E a gente também tinha uma relação super tranquila com essa equipe artística, né, internacional. A gente achou que era uma brincadeira. Tipo, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, pra intérprete, né? E aí rolou aqueles 2 segundos de assim, você ouviu o que eu ouvi? Ninguém tá louco aqui, sabe? O que tá acontecendo? Porque, como eu falei, eles tinham um cronograma muito apertado, né? Tinha alguns momentos bem rígidos em relação ao festival. E eles tinham acesso a esse cronograma. Então, assim, sei lá, a gente achou que foi uma piada, porque a gente tava fazendo brincadeira durante a turnê, a gente ficou muito amigo, todo mundo, né? Porque eu acordei eles cedo e aí não deu pra passar som. Enfim, não sei. Passou 1000 opções na minha cabeça. Mas a única foi, tipo assim, eles não estão falando sério. Porque, tipo, a gente vai passar o som, almoçar e tem show. Então eu continuei como se nada tivesse acontecido, né? Eu falei, não, olha, são 10h30, a gente precisa sair pra almoçar, voltar, tem que ainda se arrumar, fazer maquiagem e cabelo, porque o show é hoje à tarde. E aí foi o momento deles de olharem um para o outro e falarem, como assim? O show é hoje? E aí que o pânico foi instaurado. Agora veio a questão de quem está esquizofrênico aqui. Quem é que tá louco? E tipo assim, eu comecei a pensar que, meu, sei lá, será que hoje é sexta e eu pensei que era sábado? Porque no meio da turnê você fica meio maluco, né? Aí eu falei, será que eu errei o dia? Que tipo, hoje não é hoje? E aí eles também olhando no celular e aí todo mundo assim, o que está acontecendo? Em que dia estamos? Onde estamos, sabe? Saímos da realidade. Aí eu tive que, fui lá fora, fui perguntar pras pessoas do lado do palco, falando, gente, que dia é hoje? Hoje não é dia tal? É, né, é dia tal, o show é hoje, não, o show é hoje. E aí eu sei que eu tive que voltar e, tipo, pegar um calendário e um contrato e o banner do evento e falar, gente, olha, hoje é dia tal, o show é dia tal. E aí que o desespero já tava no ar, e aí foi socorro, como assim? Aí já era tipo 11 horas, sabe? A gente tem que comer, tem que fazer maquiagem, tem que fazer cabelo. Eu falei, não, mas pelo menos a gente só tem que comer e voltar. Aí, não, a gente precisa ir pro hotel, porque a gente não trouxe maquiagem. E tipo, eu achei que tava tudo ok, porque a gente tinha trazido 2 malas que eles tinham pedido do hotel. E eu achei que tava tudo lá, né? Mas não, as malas eram só de roupa. A maquiagem não estava lá. E aí, eu sei que assim, foi um desespero. A gente teve que comer, foi pro hotel, pegou as maquiagens. Na verdade, assim, eu não almocei. Eu fui pro hotel pegar as maquiagens, enquanto a intérprete e a equipe artística foi almoçar. E aí eu peguei a maquiagem pro hotel, voltei. Deu tudo certo no final, o show aconteceu. Mas foi um momento de... Não, por quê? A gente só não vai fazer a passagem de som e depois tá livre? E aí foi assim... Sabe aquele momento que você chega na escola e aí o seu colega fala: ah, oi fulaninho, você acabou o trabalho que era pra hoje? Ou você estudou pra prova de hoje? E aí você faz tipo... Você vê a sua vida passando diante dos seus olhos. Foi tipo essa situação que eu fiquei, meu Deus, erramos o dia do show! Mas no fim deu tudo certo. A segunda história é um exemplo literal daquela expressão inglesa, né? Inglesa, americana, enfim, não sei. Que é fake it until you make it. Que é basicamente assim, finge até você ser de verdade, né? Quando você vai fazer entrevista de emprego, o pessoal fala, você sabe fazer isso? Você fala, sei. Aí no primeiro dia de emprego você tá lá no Google, como é que eu programo o site, sei lá. Por que aconteceu? Eu fingi ser staff e aí eu virei staff. Isso foi em 2014, foi quando a Gyuri veio aqui pro Brasil por causa de um programa coreano. Até hoje eu não entendi qual que era a programação, qual que era o desafio do programa, mas veio a Gyuri, o pessoal do 2AM e mais alguns atores. E aí a Gyuri tinha um desafio de fazer um evento com fãs, um evento gratuito, totalmente voluntário. E nessa época, 2014, eu já trabalhava com cultura coreana, né? Eu já tava ali nos comecinhos dos meus trabalhos de produção. E assim, eu também era muito impaciente em 2014, né? Hoje eu já sou uma pessoa melhor, eu amadureci, tem várias coisas
coisas nessa história que eu não me orgulho, tá bom? Peço perdão já adiantado. E aí nesse evento, inclusive, a Gabi do Eve participou, dançando com a Gyuri. Tem mais sobre essa história lá no vídeo dos 25 fatos sobre o Eve. Mas enfim, o evento ia ser numa igreja coreana lá no Bom Retiro, que eu já conhecia porque eu participava de um grupo de voluntários que a gente produzia eventos, ajudava outras pessoas, produzia apresentações, saía pra jantar, fazia um monte de coisa. E a nossa base era aquela igreja coreana, porque a pessoa que liderava esse grupo era um coreano daquela igreja, então a gente usava o espaço que ele tinha permissão lá da comunidade pra gente poder se reunir e conversar lá. Então sim, eu já conhecia o espaço, tava tudo bem. E aí eu fui indo pro evento, quando eu fui chegando perto da igreja, tinha uma fila assim enorme, porque era um evento gratuito, né? Então um monte de gente apareceu. Não era enorme, tipo hoje em dia, porque K-pop não era tão famoso, mas era uma fila consideravelmente grande. E aí eu olhei aquela fila, como eu falei, eu era uma pessoa muito paciente. E eu tava doente naquele dia. Então na minha cabeça foi assim, ou eu vou entrar agora e eu espero lá dentro, ou eu vou pra casa, porque eu não vou ficar nessa fila no sol, eu não tô em condições disso. E aí eu vi a fila inteira, eu fui passando assim com a cara de pau de Deus e fui indo até a porta como se nada tivesse acontecido, como tudo tivesse no seu mais devido lugar, como deveria ser. E entrei fingindo que eu não vi a fila, como se eu estivesse no meu ambiente normal. Que meio que eu tava, porque como eu falei, eu já ia naquela igreja, né, ter reuniões e tudo mais. Bom, fui lá passando com a cara de pau, né, ouvindo com a música aqui pra ninguém tentar nem vir falar comigo. Passei pela guarita e começou o sentimento de vitória já, de assim, consegui, entrei, tá tudo bem. E aí o segurança me parou e falou, então quem é você? Porque agora tá fechado, porque vai ter um evento aqui, né? Só quem é da organização ou os frequentadores podem entrar. E aí, sabe aquele milissegundo de que você tá formulando a resposta na sua cabeça? Eu fui falar, tipo... Aí eu vi a distância, assim, um conhecido, não era nem um amigo, gente, eu não tinha intimidade pra isso. Era um conhecido passando, que era um coreano que frequentava aquela igreja mesmo, né? Aí eu falei, oi, fulaninho, tudo bom? Eu tava te procurando. E fingi que, assim, fui lá pra ver o cara. E aí o segurança ficou tipo, ah, tudo bem, ele é alguém que vem aqui na igreja. Olha só que errado, eu furei fila e fingi ser o frequentador da igreja, daquela igreja. Cheguei perto lá do fulaninho, eu falei, ah, tudo bem, eu fui andando lá com ele, assim, e aí o menino muito assim... O que vai acontecer? Desde quando a gente tem essa intimidade, sabe? Tudo bom. Eu entrei no prédio, apareceu o primeiro corredor, foi um pra um lado ou pro outro e seguiu a vida, né? E aí eu tava lá dentro, meio desconfortável, porque se eu ficasse andando no corredor, alguém ia descobrir que eu não tinha que estar lá e ia me expulsar. Porque tinha uma organização, né, que tava... Mesmo que tivesse meio corrido nesse rolê de voluntários, Gyuri... tem que fazer por causa do desafio do programa, existia uma mínima segurança, né? E aí eu falei, gente, eu preciso ficar em algum lugar. Aí, como eu já conhecia e eu sabia onde ia ser o espaço, eu falei, eu vou pro auditório, eu vou sentar lá no fundo, porque o meu ponto é só não ficar no sol. E eu não quero que me expulsem, porque eu não quero ficar no sol, eu vou morrer. Eu era muito dramático, tá? Eu tava doente mesmo. Só que o que aconteceu, né? O universo, Deus, faz a gente pagar pelos nossos atalhos, nossas safadezas, entendeu? Entrei no auditório e aí um coreano que tava arrumando palco, ele me conhecia. Porque ele era o líder deste grupo que eu participava de organização de eventos. Aí ele olhou pra mim e falou, oi Lucas, tudo bom? Você tá aqui pra ajudar no evento? Eu não sabia que você era da equipe. E aí assim, depois que você já tá metido na mentira, você tem que se comprometer. Aí eu falei, sim, estou aqui para isso. Não era staff, não era nada. E aí, enfim. Aí eu subi lá no palco e comecei a montar cenário, organizar o palco, tirar coisa, empurrar um piano pesado, que era pesadíssimo. E assim, gente, eu não sou uma pessoa com estrutura muscular desenvolvida, né? Então, piano é um piano, né? E aí eu lá sofrendo, tipo, aí ó, não consigo nem dar uma pulada aqui nas regras que já vem a consequência, né? Mas pelo menos não tô no sol. Meu objetivo era não ficar no sol. Então eu tô aqui dentro no ar-condicionado, sussa. Eu gosto de trabalhar, bora ajudar. Já tô aqui, né, fazendo o que não devia, pelo menos vamos pagar por isso. Bom, mas enfim, minha alegria durou pouco, né? Porque arrumei o palco. E aí falaram, ah, tem umas caixas pra pegar lá fora, você não pode pegar? Ou seja, fiz tudo isso pra entrar e não ficar no sol. Trabalhei, suei, me cansei, fiz esforço, sendo que eu tava doente, pra fingir que tava tudo bem. E no fim tinha que voltar pro sol pra carregar a caixa. Aí eu fiquei, não, tá bom. Vamos lá carregar a caixa, né? Eu vou falar o quê? Que não tinha que estar aqui? Que eu entrei pulando regras, invadindo o lugar? Não vou. Então vamos lá carregar a caixa. Mas eu também não sou trouxa, eu não ia sofrer sozinho. Sei que eu tava lá, eles abriram o porta-mala lá do caminhãozinho. Meu, era muita caixa. Era muita caixa. Porque depois do fan meeting da Gyuri, ia ter tipo um churrasco. Que ela e esses atores aí, o cara do 2AM, iam fazer. Então tinha
tipo, prato, comida, ingredientes, panela, tudo lá, e eu tinha que carregar pra dentro. E assim, não sei como eles estavam pensando em fazer o evento, porque eu não vi mais ninguém da equipe naquele dia, sabe? Era tipo eu e 2 coreanos lá que estavam organizando no palco, e eu fiquei, gente, como é que eles vão fazer tudo sozinho? Mas beleza, segue a vida. Aí eu vi esse meu conhecido, lembra que eu usei pra entrar na igreja? Falei, oi amigo, então, vem cá. E aí peguei o menino que eu nem era amigo, e falei, vamos carregar caixa assim, toma aqui as caixas, ajudar aqui a comunidade da igreja. E aí eu vi uma outra amiga minha que tava na fila e também fico com a maior cara de pau. Eu fiquei, ô Kaori, vou falar o nome dela porque vai aparecer uma foto que a gente tirou com a Gyuri depois, uma fotinha aqui. Eu tava numa fase careca bem difícil, que eu raspo meu cabelo e é a vida. Mas aí eu vi a Kaori e eu falei, oi Kaori, tudo bom? Tava te procurando, por que você não tá lá dentro? Ei, vem cá, então E aí ela tava lá na fila pra fã e eu falei, cala a boca que você vai ser staff agora, vambora, vai, me ajuda que eu não vou carregar essas caixas sozinho. Aí no fim a gente entrou e carregou as caixas, organizou tudo. Valeu a pena porque assim, tem a fotinho com a Gyuri, vi ela passando som. Durante o evento eu fiquei de pé lá no fundo do salão porque eu não quis pegar o lugar de ninguém, tá bom? Não sou essas pessoas. Eu tenho meus limites nas minhas trambicagens. E aí eu fiquei lá no fundo do salão, vendo ela de longe, deixando ali os assentos pros fãs que tinha realmente ficado na fila, esperando. Depois teve o churrasco, que foi muito divertido. Mas foi aquela situação de eu entrar e o segurança falar, mas você é staff? Eu, sim, como não? E no fim eu virei staff. Mas foi muito divertido. Eu nunca esqueço de eu olhando aquela fila e falando, ah não, no sol eu não vou ficar. Vou fingir que eu tenho que estar lá dentro. E aí no fim deu tudo certo. Mas não façam isso, tá bom? Eu não fui um momento de exemplo pra ninguém e é muito errado. Mas no fim eles estavam precisando de alguém mesmo lá dentro, porque não tinha ninguém pra fazer nada. E aí, que bom que eu entrei, porque senão quem ia empurrar aquele piano pesado? Não sei, não tinha ninguém pra empurrar o piano, sobrou pra mim empurrar o piano. Bom, e a terceira e última história deste vídeo é o dia em que eu fui pro show do BTS e um dos diretores da Big Hit sentou do meu lado e eu tava assim, pedindo piedade pela minha vida porque eu só queria morrer. Tava muito cansado. O contexto pra chegar nesse momento é a história de desafio. Na verdade não tem muito em relação ao trabalho, mas acho que vocês vão entender e é uma história que gostaria de contar, compartilhar isso com o mundo. Porque foram momentos de tensão e emoção. Foi no segundo ou no terceiro show do BTS aqui no Brasil, eu não lembro exatamente qual. Foi o show que foi lá no Espaço das Américas, que teve aquelas primeiras matérias de tipo, nossa, os fãs dormindo 3 meses na fila pra ver o BTS e tudo mais. E é importante que vocês saibam que eu não sou fã do BTS, tá? Não odeio os meninos, não sou contra o BTS, mas eu não sou uma pessoa assim que acompanha o trabalho deles e, enfim, acho que eu nem sei o nome de todos os integrantes. Acompanhei no começo mais, porque eu gostava muito do Glam, que era uma girl group da Big Hit, e aí BTS debutou, e eu falei, vamos ver, que eu gosto de Glam, mas no fim Glam deu desband, aí eu parei de acompanhar BTS também, enfim. Voltando à história. Eu fui convidado por uma amiga pra ir em um dos camarotes lá do Espaço das Américas, e não é um espaço, não é um ingresso que fica à venda, tem espaços de eventos que tem cotas que são fechadas pro próprio espaço ceder para patrocinadores, parceiros e enfim, não era uma área que estava à venda pros fãs. E eu também não provavelmente compraria ingresso porque não era um grupo que eu tava muito interessado e eu acho que o show foi numa sexta-feira, ou sei lá, alguma coisa assim. Por quê? Ou num sábado? Não sei. Mas eu sei que eu tive que trabalhar e ir pra faculdade naquele dia por algum motivo, caso fosse sábado, algum motivo existiu, mas eu tive que trabalhar e ir pra faculdade, então era um dia muito ruim, eu tava sem dinheiro, e aí eu falei, tudo bem, eu não vou pro show, acontece. Gosto de ir no show, principalmente às vezes mesmo quando eu não sou fã, pra ver a produção e ver como é que foi todo o trabalho do show em si, que eu também acho muito interessante como profissional e, enfim, acho divertido, mesmo que eu não seja super fã das músicas e do artista. Mas, enfim, não ia nesse show e essa amiga me convidou e, na verdade, ela me convidou meio que pedindo um favor. Claro que ela podia ter pedido pra outra pessoa, não foi como se eu salvei a vida dela, mas o que que acontece? Ela ia a convite de uma empresa, não vou falar o nome da empresa, porque eu não sei se vai dar problema ou não, mas ela ia a convite de uma empresa, porque ela trabalhava nessa empresa. Só que, aí o que que o pessoal da empresa fez? E tá tudo bem, tá bom, gente, é tipo... O pessoal da empresa recebe os ingressos pra fazer o que eles quiserem. O cara que ficou responsável por esses ingressos ia dar pra filha dele, que era fã de BTS, e pra umas amigas, etc. Só que ele precisava de alguém que acompanhasse. E aí ele pediu pra minha amiga ir acompanhar as filhas e o povo tudo lá. E tinha um pessoal maior de idade, mas era pessoa que tava vindo da Coreia, então eles não sabiam como se achar aqui no Brasil, então eles precisavam de uma brasileira responsável pra poder acompanhar. E aí ela falou, eu também vou estar trabalhando, eu não vou conseguir chegar. Talvez eu chegue atrasado e eu preciso retirar esses ingressos até, acho que 7 horas da noite. Você consegue ir pra mim? E aí você acompanha, você fica com o ingresso, fica lá no camarote. Você só precisa ir lá, retirar os ingressos até esse determinado horário. E aí depois achar essas pessoas, entregar pra elas, acompanhar elas até lá. E enfim, tá tudo bem, seguir a vida. Aí, como eu falei, era um dia meio difícil pra mim, mas eu falei,
quanto que eu sou convidado pra ir num show de graça, né? Não é todo dia que acontece. Então eu falei, eu vou dar um jeito, eu vou. E aí fui eu lá, depois da faculdade, pro Espaço das Américas. Assim, o Espaço das Américas é aqui na Zona Oeste. E minha faculdade era na Zona Leste. Eu tive que pegar muitos transportes públicos e ir correndo por causa do horário de retirar ingresso. Então assim, já cheguei um tanto cansado, porque veio de um dia de trabalho, de faculdade, transporte público, andar por São Paulo, que não é uma cidade pequena. Cheguei lá desesperado, dentro do prazo pra retirar os ingressos. Achei que o cansaço, o desafio tinha acabado aí, que a partir daí ia ser só beleza e diversão. Quando eu fui retirar os ingressos, achei o espaço que era para retirar esses ingressos de parceria empresarial e etc. Eu tinha que passar na frente da fila inteira, né? Mas como é que você fala para fãs que dormiram 3 meses numa fila que você não vai furar fila, que você só vai ir pra onde você precisa ir, você não vai tirar o lugar de ninguém. Eu estou contando essa história depois de uma história que eu furei fila, mas não vem ao caso. Então assim, na hora que eu fui passando na fila pra chegar no guichê que eu tinha que chegar pra retirar, já foi um monte de gente gritando, falando pra eu não furar fila e me xingando. E aí já começou a atacar a ansiedade, né? Porque eu vi aquele mundaréu de gente e um bando de gente puta porque eu estava passando na frente achando que eu ia, sei lá, ficar na grade ou whatever. Dentro do direito delas, porque eu também ficaria puto se eu tivesse dormindo na rua e alguém passasse na frente. Mas aí, ok, fui lá, retirei os ingressos, achei o pessoal que tinha que entregar. Descobri, quando eu fui entregar os ingressos, que tinha uma pessoa lá, coreana brasileira, que, tipo, tava super tranquila em guiar as pessoas. E aí, essa minha amiga que me deu esses ingressos, também tinha um ingresso extra pra ela, caso ela conseguisse chegar a tempo. Ela falou, estou tentando ir. Aí eu falei, tá bom, vou te esperar aqui fora. E aí, porque eles falaram que conseguiu entrar tranquilos, que era melhor eu esperar ela, pra ela também não entrar sozinha. Aí eu falei, tá bom, vou ficar aqui fora, né? Enquanto isso eles entraram, foram lá pro espaço do camarote, que tinha um horário pra entrar, porque eles indicavam que quem era desse camarote entrasse antes. Porque era tipo assim, eu não sou bom em desenhar, mas finjam que isso aqui é o Espaço das Américas, é um retângulo. Essa parte da frente era a pista premium, aqui no meio tinha um camarote pago, que era uma parte mais elevada, e aqui atrás era a pista. Pra você ir no camarote de parcerias e não sei o que, era um espaço na lateral aqui, superior, né? Era como se fosse um mezanino. Então pra você entrar, você tinha que vir nesse cantinho aqui e subir uma escada pra ir nesse camarote superior lateral. Depois que a pista enchia e o camarote pago, todas as partes pagas começavam a encher, você não conseguia chegar lá. Eu não sei como você conseguia chegar lá, porque a única acesso que eu via e conseguia conceber que fazia a ligação pra onde eu tinha que ir, ficava lotado de gente, né? Mas isso ninguém me falou lá fora. Eu só fui perceber quando começou a ficar tarde, aí eu liguei pra essa minha amiga e falei, oi, tudo bom? Você tá vindo? Porque, tipo, já tá tudo certo, tá tudo resolvido, tirei os ingressos, as pessoas estão lá dentro, mas tô aqui te esperando. Aí ela falou, meu, não vou conseguir chegar. Desiste, entra, segue teu rumo e a gente depois marca um café. E aí eu falei, tá bom, vou entrar. E aí eu fui entrando sozinho. Gente, eu tenho 1,60 e tanto de altura. 64, 65, sei lá quanto que eu tenho. 63. Não sou uma pessoa alta. E aí eu fui entrando, a pista premium já estava lotada e a pista normal estava começando a encher. E aí, como eu falei, eu já estava cansado. Já tinha rolado um pequeno pico de ansiedade quando eu tava passando na fila e o pessoal começou a me xingar. Pra eu passar a pista, já foi assim, a maratona da minha vida, né? Porque eu tentando, mostrando a pulseira, falando, gente, eu não sou desse setor, eu preciso passar pra chegar lá, me deixa passar, pelo amor de Deus, eu tenho que chegar lá. E aí as pessoas, não vai passar na frente não, que é isso, tá tentando burlar. De novo, entendo porque, né, você lutou tanto por aquele lugar, você quer garantir aquele seu lugar. E aí quando eu consegui sair da pista e fui pra Premium, eu achei que, sei lá, ia ser mais tranquilo, porque eu já tava mais perto, né? Sei lá, eu ia conseguir sinalizar melhor, tipo, gente, eu preciso ir pra lá, ó, pra lá, só me deixa passar. Mas não, porque o pessoal da Premium pagou mais. Em geral são os fãs que são mais aficionados e também tiveram uma condição melhor, né, de conseguir pagar aquele espaço. Era impossível, não dava pra passar. Só que assim, eu também não estava numa situação muito boa, mental e física. E aí eu falei, eu não sei se eu quero ver o show daqui. Porque vai ter um bando de gente maluca me empurrando. Maluca assim, me perdoem, fãs. Quando eu vou no show eu também fico maluco pulando, tá? Mas enfim, naquele dia eu não queria ficar na pista. Falei, bom, ou eu vou ficar aqui no fundinho, né, e vou ver até onde eu posso, sou baixinho e é a vida, ou eu desisto e vou pra casa. Mas aí eu falei, não, me deram ingresso e eu vou desistir? Não vou desistir. E aí eu tirei força das minhas vísceras e fui de novo enfrentar o mar da pista premium pra tentar chegar, porque eu tinha que ir quase até a grade, e aí na grade tinha a saída pra onde eu tinha que ir. Então eu entendo que tinha muita gente brava comigo, e aí fui tentar fazer isso. E foi horrível. No meio dessa muvuca de eu tentar passar, e eu sempre com a pulseira levantada, assim, do gente, não sou daqui, me deixe passar, eu não quero roubar lugar de ninguém. As pessoas começaram a me empurrar, me cotovelar e não sei o que, e aí começou a dar um ataque de ansiedade, assim, fudido, quase um pânico. E aí, sabe, quando assim, tudo já começou a ficar preto, eu não tava ouvindo mais nada, eu já tava assim, socorro, eu vou morrer aqui, não, socorro, por isso que eu não gosto de ir em pista.
me ajudem. E aí eu vi de relance uma faxineira que tava arrumando alguma coisa, tipo, limpando, que eles tinham refeito uma fiação ali no canto. E aí eu fui assim, me esgueirando pelos ombros das pessoas, tentando, esticando minha mão, e coloquei a mão no ombro da faxineira, e eu fiquei assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sou daqui, eu não consigo sair daqui. Ah! Sério, eu tava muito mal. E até porque também eu queria chegar no camarote pra eu poder estar junto com a equipe que em tese eu tinha que ajudar, né? Porque eles falaram, tudo bem, a gente consegue chegar lá de boa, mas durante o show, caso eles precisassem de alguma coisa, eu queria estar lá pra poder fazer um trabalho que me foi dado em troca do ingresso, né? Aí a faxineira se compadeceu e aí ela conseguiu achar um staff, porque até então eu não tinha visto nenhum staff da produção. Aí ela achou um staff e aí eles foram, tipo assim, me guiando e abrindo caminho, que ainda foi difícil mesmo com os staffs, até o meu acesso. E aí eu juro que se eu não tivesse achado aquela faxineira, ela tivesse me ajudado, eu acho que eu só ia deitar no chão e morrer, e desistir da vida. Ou realmente eu ia em algum momento embora e ficar muito triste e me culpar a vida inteira, porque eu ia achar que a menina lá no camarote menor de idade, que não sabe falar português, ia ter precisado de ajuda e eu não ia poder ajudar ela, porque eu nem consegui chegar até ela. Bom, e agora chega a parte de o diretor da Big Hit nesse meio tempo aí. Pois é, subi no camarote, lá reconheci outras pessoas, não é que eu conhecia todo mundo, mas a gente já tava trabalhando nesse meio faz um tempo, então a gente tem um network, né? Já conhece as carinhas e tudo mais. E aí fui lá passando, dando oi, não sei o que, oi, tudo bom, tudo bom? Ali, ó, pera aí, meu grupinho que eu tenho que acompanhar tá ali. E aí, beleza, começou o show. E assim, gente, eu tava tão exausto, mas tão exausto, que eu não lembro de nada deste show. Eu sei que eu fiquei o show inteiro, porque eu lembro da casa esvaziando e eu esperando ela esvaziar pra eu ir embora, porque eu nem ferrando ia passar por aquela muvuca de novo pra ir embora. Eu lembro de ver e reconhecer uns amigos meus na pista, mas eu não lembro de nada deste show, de tão assim, mentalmente abalado. Eu sei que pode parecer pouco, mas se você tem ansiedade ou alguma pânico, alguma coisa do gênero, talvez você entenda. Eu não lembro de nada, nada deste show, absolutamente nada. E aí começou o show e eu tava lá com esse grupinho aí dessa empresa, e aí tava muito tranquilo. Eles falaram, olha, a gente tá vendo que você tá meio mais pra lá do que pra cá. Se você quiser ir embora, pode ir, tá tudo bem, a gente se acertou aqui. Já tava mais tranquilo, já tinha passado da metade do show. Aí eu falei, tá, talvez eu vá embora. Mas aí foi o que eu falei, na hora que eu vi aquela pista, um monte de gente gritando, não sei o que, eu falei, não vou, eu vou deitar aqui no chão, vou ficar aqui. Só que eu não quis ficar perto deles, porque eu não conhecia eles nem nada, eu não ia ficar lá morto, estirado no chão, pra nada. E aí eu achei um outro espacinho mais vazio lá, fiquei lá no banquinho meio que, não deitado, mas tinha grade, né? E aí eu fiquei tipo assim, em cima da grade vendo o show, realmente desgastado. Uma antiga chefe minha, que eu tenho uma relação super boa com ela, veio perto de mim, começou a ver o show comigo, porque ela também tava lá no camarote, uma chefe coreana que eu tive. Deu algumas músicas que eu tava lá morto, ela até perguntou, você tá gostando do show? Eu falei, não, é bem legal, tem umas músicas super legais, é que eu não conheço, né? Mas tipo, tá bonito, olha as luzes e tal, né? E eu tava assim, estirado, né? Tipo, ah, tá bom. E aí ela me cutucou, né? E falou, ai, melhora essa postura aí. E aí eu tinha uma relação muito boa com ela, né? Aí eu fiquei, mas por quê? Aí eu até falei, eu estou cansado, trabalhei, fui pra faculdade, passei horrores pra chegar aqui. Eu tô vendo show, mas eu tô morto. Deixa eu ficar aqui na grade. Tô atrapalhando ninguém. Não tô na frente de ninguém. Aí ela, não é por mim não, mas é que esse cara que tá do seu lado, falando em português, né? Esse cara que tá do seu lado, ele é um dos diretores da Big Hit. E aí eu olhei pro lado e tinha um coreano, super, tipo, sério, assim, vendo o show, arrumado, né? Aí eu fiquei, meu Deus. Que assim, né, precisamos manter uma certa compostura. Eu não lembro direito do que ele era diretor, ela chegou a falar comigo. Eu acho que devia ser alguma coisa de, tipo, setor internacional, porque ele tava acompanhando a turnê do BTS inteira, né? Aí eu tava, tipo assim, né, aí foi aquele momento de... Pois não, rocha, BTS, vamos lá, finge que sabe falante, nossa, que legal. E aí eu olhei pro lado, né, aí você tá gostando? Eu, muito bom. Porque, tipo, eu não queria desrespeitar ninguém, sabe? Imagina, se o artista tá lá, apresentando no palco, você tá trabalhando na turnê, aí tem uma pessoa no camarote, convidada, que tá, tipo, estirada em cima da grade, assim, sabe? Aí eu sei que eu passei umas 2 músicas do lado dele, tipo assim, muito bonito, né, muito legal, parabéns, bantando, sorodando, aí eu, eu preciso ir no banheiro, dá licença. Aí eu fui no banheiro, aí eu achei um outro canto lá no final do camarote, eu não conseguia nem mais ver o show, de tão no fundo que eu tava. E aí eu achei um outro espaço vazio, aí eu fiquei no chão, assim, quase me fundindo com o chão. Mentira, não fiquei no chão, fiquei no banco. E aí eu vendo o show, assim, só à distância. Foi aí que eu reconheci uns amigos meus no fundo da pista. E aí eu esperei o show acabar e depois eu fui embora, porque eu preferi ficar longe dele do que passar alguma imagem desrespeitosa e tudo mais, né? Pois é, situações loucas. Tinha um diretor da Big Hit do meu lado, depois de eu ter tido seguidos ataques de ansiedade e só querer morrer, mas aí a gente teve que sorrir, né? E ficar, tá tudo bem. Tá ótimo.
Bom, gente, e aí essas foram as 3 histórias de hoje, o vídeo acaba por aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilha aí, manda pro seu amigo que você acha que vai gostar de ouvir essas histórias, e tem mais histórias como essa, então se você quiser, deixa seu comentário aqui embaixo pedindo mais vídeos como esse, que daí eu posso gravar mais vídeos com mais histórias malucas aí, às vezes não só de show de K-pop, né, mas da vida e de outros trabalhos, porque tem muita história maluca aí nessa nossa vida. E por favor, não me odeiem por ter furado a fila no evento da Gyuri. Se você estava naquele dia, eu prometo pra você, eu tava no fundo, não tirei a experiência de ninguém, paguei os meus pecados empurrando piano e arrumando a Gyuri a se arrumar, e arrumando a Gyuri, não, ajudando a Gyuri a se arrumar com o cenário e passando o som. Me perdoe, não me orgulho de ter furado aquela fila. E é isso, gente, vejo vocês nos próximos vídeos e tchau!